Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Já deixa o seu like, se inscreve aí, né? Isso aí ajuda muito o nosso conteúdo continuar crescendo, né? Evoluindo. Pessoal, hoje eu vou falar para vocês, vou mostrar, né? Como que a gente faz para operar grandes movimentos, né? Como que a gente pega operações, né? Com alvo grande e a gente tenta sempre trabalhar com stop menor, né? Ou seja, com um risco-retorno bem positivo. E para ilustrar isso, eu vou mostrar para vocês uma operação que eu fiz hoje no mini dólar e vou explicar os motivos que me fez almejar esse alvo grande, né? E vocês colocando isso em prática, vocês também vão conseguir pegar operações, né, com alvos maiores, certo? Primeira coisa, pessoal, que a gente precisa entender é o movimento, né, que o mercado ele está nos mostrando. Então, se a gente começa aqui, ó, a analisar o preço, né, no dia de hoje, o mercado ele abre com grande rejeição, né, marcando o mínimo aqui, isso que é muito importante para a leitura que me levou a fazer o trade, né? Então ele abre aqui com bastante rejeição, o preço rompe máxima, devolve, né, mostra um padrão de consolidação. Candle 4 e 5, pessoal, eram candles gatilhos fazendo teste de máxima, tá? Só que vender aqui seria vender mínima, né? Porque a gente estava dentro da região de mínima e o preço não fez nem o teste aqui para tentar entrar numa vantagem, né? Então esse trade aqui ele não ficou interessante, porque o trade a seguir que eu peguei, ele foi com a mesma leitura, mas já houve teste, né? Já ficou mais interessante. Então o que acontece? Daí o mercado ele volta a agredir região de mínima. Candle 6, bom gatilho. Candle 9, outro bom gatilho, tudo testando região de mínima. Qual que foi minha leitura então? Eu vi que o mercado estava rejeitando mínima, assim como ele rejeitou máxima, tá? Só que eu vi que eu não tinha risco retorno, né, aqui na ruptura, porque eu ia comprar muito próximo da máxima. E agora começa a entrar os critérios que eu vou falar para vocês, né, de como capturar grandes movimentos. E se vocês colocarem isso em prática, eu tenho certeza que vocês vão pegar operações aí de 2, 3, 4 para 1, tá? Então, eu vi que o meu stop aqui, ele ficaria aí na casa de 12 pontos, vamos colocar, né? E eu tinha um alvo aqui inicial na máxima do dia de 6 pontos. Então, eu vi que não compensaria, tá? O que eu fiz? Basicamente, eu assumi um trade na vantagem. Para quê? Para encurtar o meu stop. Por quê, pessoal? Agora vai a dica principal. No momento que a gente estava na sala ao vivo, inclusive essa leitura ela foi feita na sala e eu postei, eu gravei, tá? Essa operação tá lá no meu Instagram. Então se você não me segue, aproveita e já segue lá agora, porque você vai acompanhar minhas operações. Às vezes eu compartilho o resultado, né? E se você quer se aprofundar mais, se você quer aprender de verdade a operar comigo, tem o link na descrição, você consegue fazer o meu treinamento, né? E aí você vai ficar 100% por dentro de toda a minha leitura. Então, pessoal, daqui para cima, ó, nós tínhamos um espaço muito grande até a região dos 5,20, que era uma região muito importante, que era a região do bola, né? Que eu chamo ela. E aí o que acontece? O trade ideal, pessoal, para a gente conseguir pegar bons movimentos, são aqueles trades onde a gente vê que tem espaço para o preço andar. Então eu via, por exemplo, que se o mercado conseguisse romper a máxima do dia, abriria espaço para ele andar. Porque existem dias, pessoal, que não está favorável para trade longo, porque está cheio de ponto de parada, né? Tem várias regiões ali de resistência ou de suporte servindo como empecilho, né, para nossa operação andar. Mas não era o caso dessa situação, porque se o preço tivesse força para romper máxima, ia abrir um grande espaço, né? E aí eu peguei um trade aqui com stop muito pequeno de 7 pontos, né? Inclusive eu até postei lá nos stories do Instagram. E aí eu peguei esse trade, e aí o mercado ele começa a fazer um movimento de alta, depois ele tenta devolver de novo e ele vai lá, explode, bate minha parcial. Aqui era o meu primeiro ponto de parada que eu tinha, porque era a máxima do dia. Só que, como eu disse para vocês, eu consegui identificar que se ele conseguisse romper a máxima, abriria espaço. E o mercado, pessoal, ele tenta devolver. Tanto é que quando ele bate aqui, esse candle 12, ele começa a cair aqui, ó. Ou seja, começa a entrar pressão vendedora, né? O candle 11 já rejeita, o 12 já abre caindo. O preço poderia ter voltado aqui para mínima, ó, e perdido região de mínima e começado uma tendência de baixa. Mas isso eu já estava ciente. Só que eu estava almejando, né, um retorno muito maior, porque eu identifiquei que se o preço passa essa região, ele teria espaço para buscar o bola. Só que eu coloquei um alvo aqui de 4 para 1, tá? Por quê? Porque eu já considerei um alvo muito interessante. Eu tinha entrado com 7 pontos ali, eu soltei em 30
31, né? Então, se eu saio com 2 para 1, por exemplo, com 14 pontos, já estava ótimo. Se eu saio com 21, 3 para 1 já estava maravilhoso. Eu saio em 31. Então ficou assim, muito interessante. Eu poderia ter carregado até o bola, que seria um alvo técnico, teria saído desse trade aqui, ó, com quase 40 pontos, né, com risco de 7. Mas aí onde eu falo, 4 para 1 já estava muito interessante para mim, já é um baita de um trade. E esse tipo de operação, não adianta a gente tentar forçar esses trades aonde tem muito ponto de parada, aonde o mercado ele ficou muito preso. Por quê? Porque a chance dele bater nas regiões e devolver é muito grande, né? Isso a gente vê diariamente, né? Muitas vezes, às vezes eu posto uma operação lá no Instagram. Por exemplo, eu compro aqui, aí eu tenho um ponto de parada aqui na máxima, eu consigo realizar antes. E aí depois eu tenho um outro ponto de parada aqui, um outro ponto aqui, por exemplo, e eu solto meu alvo lá em cima. E às vezes o mercado vem, bate nessa região e devolve, né? E faz parte. Inclusive, pessoal, foi o que aconteceu no índice, numa operação que eu peguei. Olha que interessante, né? Para vocês verem. Eu fiz uma compra aqui pela mesma leitura. O mercado ele faz um teste de mínima aqui, candle 4, 5, né? Confirma. Eu pego uma vantagem aqui no candle 6, posiciono meu stop aqui. Qual que era o meu risco inicial? Era a máxima do dia. Eu consegui realizar uma parcial antes, né? Mais ou menos por essa região aqui. Mas o preço, ó, ele chega ali na região de máxima, entra a pressão vendedora e depois ele afunda. Se ele rompe aqui, ainda teria outros pontos de parada aqui para cima, diferente do dólar. Eu não me recordo agora, mas eu lembro que, se eu não me engano, tinha os 50% do dia por aqui. Então, assim, era uma região mais complexa para a gente querer, por exemplo, extrair um trade grande, né? Então, esses grandes movimentos aí, a gente só consegue capturar eles em regiões que tenha espaço para o mercado andar. Pô, eu posso capturar um grande movimento aonde não tem espaço para o mercado trabalhar? Tipo, tá cheio de ponto de parada? Sim, porque o preço ele pode romper todos eles. Mas aí a gente tem que colocar na balança, né, o custo-benefício. Será que compensa todo esse risco? Na maioria das vezes não vai compensar, né? E aí é o que eu sempre falo. Um trade aqui que eu entro com 7, que eu saio com 31, é um trade que ele vai melhorar muito a questão do meu payoff, tá? O que é o payoff? Resumindo para vocês, o payoff quer dizer, né, se o meu payoff for positivo, quer dizer que as minhas operações, né, a média das operações lucrativas, né, elas são maiores do que a média das operações negativas. E isso já me dá uma vantagem na questão da assertividade, né? Eu não preciso ser tão assertivo. Eu já falei, a minha assertividade, por exemplo, ela costuma girar ali em torno de 60%, 65%. Uma assertividade razoável, mas o fator lucro, ele é sempre grande, ele é sempre positivo, porque eu tento sempre, né, almejar alvos maiores, lógico, desde que tenha possibilidade, né? E aí, isso é uma das coisas que eu foco muito também nas minhas mentorias, né? Mostrar a pessoa quando tem possibilidade e quando não tem, tá? Então, pessoal, esse trade aqui, eu só busquei esses 31 pontos, né? Eu só quis trabalhar um trade grande como esse, porque eu vi que tinha espaço. Como eu disse para vocês, eu não acho que vale a pena querer forçar uma operação onde não tem espaço, porque aí a pessoa solta o alvo lá em cima, o mercado ele bate num ponto de parada e devolve. Mas entendam também, tudo parte, pessoal, lá do início, ou seja, de entender o que o preço está fazendo. Aqui embaixo eu entendi, eu vi que ele estava rejeitando mínima, eu vi que ele estava mostrando o gatilho, enfim. Depois que eu entendi, aí eu parti para o próximo ponto, que é o que? Analisar alvo, risco-retorno, né? E eu vejo que muita gente faz o contrário. Às vezes a pessoa ela só analisa o trade, ponto, pô, tem trade aqui, entra. Ou às vezes a pessoa só fica olhando para o espaço, tipo, tem risco-retorno aqui, se eu fizer uma compra, só que às vezes o mercado não caracteriza a entrada. Então a gente precisa ter as duas coisas casando. A gente precisa ter a entrada, né, como caracterizou aí no Candle 9, e a gente precisa ter o risco-retorno, o espaço. Dentro disso, pessoal, a gente consegue sim, e a gente deve tentar aproveitar desses movimentos, né? Eu falo bastante para os meus alunos, pô, se tem espaço e você quer buscar aquele ponto de parada, deixa o mercado trabalhar. Igual, se a pessoa solta um alvo aqui no bola, e teve aluno que fez isso, tá? Eu recebi mensagem no Instagram, aluno falando que pegou 38 pontos nesse trade aqui. Então, muito provavelmente essa pessoa saiu lá no bola, tá? Por ter feito essa meta aí de pontos, né? Bom, pessoal, era isso. Acho que eu fui claro, né? Se por acaso ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá?
E fortalece no like, tá? Verifica aí a inscrição, tem muita gente às vezes que não é inscrito, né? E a inscrição ajuda muito também, beleza? Tamo junto, pessoal, até a próxima aula.